Especificações do CPU Cooler antes de fazer aqui o unboxing para vocês. Ele vem aqui nessa caixa, que é uma caixa simples, tá? E em relação aqui às especificações, ele é um CPU Cooler universal, então você consegue utilizar tanto em Intel e AMD. As plataformas que são suportadas é LGA 775, 115X, também vai funcionar em LGA 1200, funciona também em 1356, 1366, LGA 2011, que é X79 e X99, também funciona em AM4, FM2, FM1, AM2, AM2+, AM3 e AM3+. Ou seja, ele é um CPU Cooler que funciona em basicamente quase todas as plataformas. Em relação aqui às suas fãs, são duas fãs de 90mm que tem 1800 RPM, mais ou menos 10%, tem um fluxo de ar de 48 CFM e a sua conexão é de 4 pinos 12 volts PWM. Então você consegue controlar aí a rotação da sua fã através da sua BIOS. Em relação aqui ao seu peso, fala que ele tem 480 gramas. Então a gente vai abrir agora aqui para vocês, para a gente verificar o que veio dentro da caixa. E é o seguinte, ele vem aqui com dois saquinhos de parafusos. Ele vem com um parafuso para você utilizar em LGA 2011, que é X79 e X99, e também vem aqui com uma pasta térmica. Ele também vem aqui com outra fixação, que é para você colocar em 775, LGA 115X, 1366. E ele vem com dois suportes. O primeiro suporte que ele veio foi para LGA 2011, X79 e X99, e ele também vem aqui com um suporte para 775, 366 e 115X. E aqui está o CPU Cooler D6 Heat Pipes GM RGB, com duas fãs de 90mm. Eu achei bem interessante que as fãs elas são em garras, então você consegue subir a fã para cima caso ela encoste nas suas memórias. Então isso aqui é muito legal, tá? Se você tem uma placa-mãe estreita, você vai ter essa possibilidade de levantar aqui a fã um pouco mais para cima. Em relação aqui aos seus tubos, são 6 tubos de cobre, tá? Ele não pega necessariamente aqui em toda a base de alumínio, mas isso aqui já é o suficiente para ele refrigerar bastante aí o seu processador. Em relação aqui a capacidade desse CPU Cooler, ele suporta processadores até 130 watts. Em relação aqui à sua conexão, que eu falei para vocês, é uma conexão de 4 pinos 12 volts PWM, que você consegue controlar aí a ventoinha através da BIOS, e ela vem aqui com esse encaixe para você conectar as duas fãs, que já vem aí com o CPU Cooler. Então isso aqui facilita para você utilizar apenas uma conexão. Então agora a gente vai começar a fazer os testes. A gente vai testar primeiramente o Redragon Tier no AIDA 64 Extreme, depois a gente testa aqui o GM RGB e no final do vídeo a gente faz aí um comparativo em um jogo para ver aí a diferença entre os dois, estressando em um jogo que necessita bastante do processador, que no caso vai ser o Battlefield 5. Então agora a gente vai começar aqui com o teste do Redragon Tier. E o primeiro CPU Cooler que vai ser testado aqui vai ser o Redragon Tier de 4 Heat Pipes. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Esse aí é o Redragon Tier com a fã vermelha e a gente vai testar com 1650V3. O primeiro teste que a gente vai fazer vai ser em FPU no AIDA 64 e eu abri aqui o CPU-Z para mostrar para vocês, ó. 1650V3, 6 núcleos e 12 threads, ele está com overclock aqui a 4.2 GHz. Em relação ao seu TDP desse processador é de 140 watts. Lembrando que esse Redragon Tier ele tem suporte também até no máximo 130 watts, mas a gente vai testar aqui para fazer uma comparativa aí de temperatura, para ver qual dos dois vai ser mais frio, tá? E a gente também abriu aqui o HW Monitor para poder mostrar para vocês aí as temperaturas. Então eu vou começar aqui a fazer o teste de estresse. Quando tiver mais ou menos uns 10 minutinhos, eu passo para vocês o resultado do Redragon Tier. Agora eu vou passar aqui para vocês o resultado do Redragon Tier com o 1650V3. Aqui a gente está testando em FPU. E o teste já tem aqui 15 minutinhos. E em relação aqui ao resultado, ele teve uma temperatura aqui máxima de 92 graus, tá? Ele está consumindo aqui 140 watts. Ele está trabalhando aqui no seu 100% de uso. Em relação aqui ao seu clock, ele está variando entre 4.1 e 4.2 GHz, porque a temperatura já chegou num patamar que faz o processador reduzir o clock para poder manter aí. Agora, como vocês podem ver aqui, ó, a temperatura máxima agora foi de 93 graus. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó, que a gente continua com o Redragon Tier aqui na máquina. E agora a gente vai fazer a substituição e colocar o GM RGB. Agora a gente vai testar aqui o segundo CPU Cooler, que é o da marca GM RGB de 6 Heat Pipes. Aí está a fã dele RGB, na verdade não é um RGB, e sim LEDs de cores diferentes. Aí tem na cor verde, vermelho, azul e rosa, tá? Aí ele fica nessas cores estáticas. Não tem como você controlar aí esses LEDs. E em relação aqui ao encaixe, igual eu falei para vocês, se sua placa-mãe for menor, você consegue subir a fã
para ela não ficar encostando aí nas suas memórias. Agora eu vou mostrar aqui para vocês novamente no CPU-Z, que a gente está utilizando aqui o 1650V3, tem 6 núcleos e 12 threads, ele está com overclock a 4.2 GHz, ele tem um TDP de 140 watts. Então a gente vai começar aqui a estressar no i da 64 e a gente vai deixar o mesmo tempo que deixou no Redragon Tier, ali algo em torno de 15 a 16 minutos, tá? Então eu vou clicar aqui em Start e quando o teste aqui tiver o tempo, a gente volta para mostrar para vocês as temperaturas. Agora eu vou passar aqui para vocês o resultado do CPU Cooler GM-RGB de 6 heat pipes. Ele está aqui na F8 junto com o 1650V3. Em relação aqui ao teste, ele fez aqui 88 graus na temperatura máxima em todos os núcleos. A gente está estressando aqui em FPU e o teste já está rolando aqui por 21 minutos, quase 22 minutos. Em relação aqui ao consumo do processador, o consumo máximo foi de 140 watts. E em relação aqui ao clock do processador, ele está aqui a 4.1 a 4.2 GHz. Então ele foi bem mais eficiente aí do que o Redragon Tier de 4 heat pipes. Teve a diferença aqui de mais ou menos 5 graus em vantagem para o GM-RGB de 6 heat pipes. Agora eu vou passar aqui para vocês um teste que eu fiz no Battlefield 5 no modo multiplayer, testando os dois CPU coolers. A gente testou o GM-RGB contra o Redragon Tier. E a gente dividiu aqui a tela em dois, e essa tela do lado direito a gente testou o GM-RGB de 6 heat pipes, e a tela do lado esquerdo a gente testou o Redragon Tier de 4 heat pipes. E em relação aqui às temperaturas dos dois CPU coolers no 1650V3, ficaram as seguintes, tá pessoal? No GM-RGB de 6 heat pipes, a temperatura máxima que eu vi chegando no jogo foi 69 graus, e a temperatura máxima que eu vi chegando no Redragon Tier foi de 72 graus. Então a diferença entre um e o outro foi ali algo em torno de 2 a 3 graus, só que também depende bastante da localidade, também do uso do processador. Mas no meu teste aqui, eu realmente percebi que a diferença de um para o outro é de algo em torno de 2 a 3 graus. No caso, quem levou vantagem foi o de 6.